Olá, meus amados, graça e paz, que a doce, que a gloriosa paz do Senhor Jesus habite profundamente em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, na vida da sua família. Que Deus em Cristo Jesus continue nos fortalecendo, nos enchendo de graça para o louvor da sua glória. Hoje é um domingo especial, dia 23 de agosto de 2020. E eu trago novas para você que está nos acompanhando, que está conosco já há alguns meses, participando dos trabalhos da igreja de forma virtual, de forma online. Esta semana, terça-feira, às 20 horas, nós teremos culto online para oração. Terça-feira, às 20 horas. Pastor, e quinta-feira, nós já retornamos às atividades no templo. Então, quinta-feira, nós não teremos o culto online para oração. Estaremos reunidos das 18h30 às 19h30, louvando, adorando ao Senhor e buscando, clamando as suas bênçãos ali no templo. No sábado, às 19h30, online, estudo bíblico com a irmã Paulina. Domingo, às 9 horas, escola bíblica dominical também online com a irmã Paulina. E domingo à noite, às 18h30, domingo à noite, às 18h30, o culto será na Igreja Batista Sinai de Almadina, no templo, e encerrando às 19h30. Pastor, e o culto de domingo na internet? Vai continuar. Às 19h30, a mensagem do Senhor estará disponível para abençoar a sua vida. Então nós contamos com a sua participação, estamos muito felizes, já estamos experimentando aí o processo de flexibilização, tá? Retomamos as atividades na quinta, última agora, e já estamos prosseguindo aí com o culto no templo, quinta e domingo, das 18h30 às 19h30. De forma online, domingo pela manhã, sábado à noite e terça à noite, como nós viemos fazendo. Contamos com a sua participação, claro, com a sua compreensão. Chegamos ao momento especial do culto, onde nós temos a oportunidade de consagrarmos as nossas vidas e também as nossas finanças ao Senhor, tá? É um momento muito sublime, porque o mundo está em crise e nós estamos em Cristo e temos a oportunidade concedida pelo Senhor dos céus, Criador de todas as coisas, aquele que quando abre porta ninguém fecha e também quando fecha ninguém abre. Mas o Senhor te abençoou e você pode participar do culto desta noite como dizimista consagrado e como ofertante. Estaremos ainda disponibilizando para você que assiste o culto online as duas formas para que você esteja consagrando a sua vida financeira, devolvendo ao Senhor os dízimos e ofertas e para manutenção do reino de Deus. A agência é a 601, dígito 7, a conta é a 16229, dígito 9, Banco do Brasil. Aí você digita lá agência, conta, valor, tá? E vai aparecer o nome da Igreja Batista Sinai de Almadina. Você aperta o Enter, se prepara, respira, dá um glória a Deus bem forte, louvando a Deus porque você pôde participar como dizimista e ofertante na obra do Senhor. A outra forma é via tesouraria. Você procura a tesoureira da igreja. A igreja tem primeira e segunda tesoureira, e você pode devolver ao Senhor, consagrar a sua oferta, consagrar a sua vida, devolvendo ao Senhor os dízimos que a Ele pertencem, procurando ou a primeira tesoureira ou a segunda. E nós outros que estaremos no templo aos domingos, faremos ali a consagração e a devolução daquilo que pertence ao Senhor. Vamos orar nesse momento? Estamos tão felizes por termos já retomado as atividades de culto na igreja e há instantes atrás
estávamos na igreja, né? Agora estamos aqui, claro que esta mensagem é gravada, mas estaremos também abençoando a sua vida. Pai poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, te adoramos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Independente, meu Deus, das circunstâncias, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem, ó Deus, derramado ricas bênçãos sobre as nossas vidas, tem salvaguardado as nossas famílias, tem gerado em nós, ó Deus, um espírito de confiança pelos olhos da fé que temos no Senhor, pela autoridade e sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, abençoe agora todos aqueles que estão participando do culto nesse momento, e em especial como ofertantes, como dizimistas, devolvendo ao Senhor aquilo que lhe pertence. O dízimo pertence ao Senhor e deve ser empregado para a manutenção da obra do Senhor. Faça, meu Deus, o milagre da multiplicação, do crescimento, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoe os celeiros de todos aqueles que têm reconhecido, meu Deus, a importância e a grandiosidade de participar do teu reino desta forma, como adorador, como cristão consagrado, que compreende, meu Deus, o valor e a necessidade de nós estarmos como dizimistas e ofertantes no teu reino. Em nome de Jesus, repreende toda e qualquer ação do devorador que porventura ouse, ó Deus, estragar as nossas finanças, mas que tu sejas, ó meu Senhor, Deus poderoso, aquele que direciona, aquele que gerencia, aquele que administra a nossa vida financeira. Nos dá a tua bênção e agora, Deus, fala conosco através da tua palavra. Nós damos ao Senhor a honra, a glória e o louvor para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe as nossas vidas, que Deus tome conta das suas finanças e, óbvio, não é? Que você consagre a sua vida nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Queridos e amados, nós estaremos meditando na noite de hoje na carta de Paulo, apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Está escrito aí, projetado na sua tela: não sede conformados, ou não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus, coloque essa palavra no seu coração, deixa Deus falar profundamente na sua vida. Experimente ao final deste culto, ao final desta palavra, que o seu coração esteja repleto da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesta noite. Nós refletiremos nesta noite sobre o tema: qual a proposta da Bíblia para nós, para o homem, né? O homem, a mulher. Qual a proposta bíblica para o homem? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Aqueles que organizam festas, aqueles que organizam carnavais, tá? A proposta deles para a vida dos homens é, dentro do possível, a regimentar, a atrair o maior número de participantes para os seus eventos, né? Para as suas festividades. A proposta da Bíblia para o homem, ela é uma proposta abençoadora. Nós separamos, baseado no texto que lemos nesta noite, de Romanos capítulo 12, versículo 2, 3 propostas da Bíblia, 3 propostas bíblicas, portanto, são 3 propostas do Senhor para a minha e para a sua vida. E nós encontramos exatamente no capítulo 12, no versículo 2, da carta de Paulo aos Romanos,
como está escrito nesta noite. A primeira proposta, aliás, tomando por base o que diz, não vos conformeis com este mundo, antes de adentrar na questão da primeira proposta, que é não assumir a forma deste mundo, e já utilizando esta informação, se eu tivesse aqui agora, Paula, 1 litro, uma vasilha, um vasilhame com água, e eu pegasse, por exemplo, uma saboneteira oval, a saboneteira comum, e colocasse água naquela saboneteira, a água ficaria na forma da saboneteira. Se eu pegasse essa mesma água do vasilhame e despejasse uma quantidade, num copo descartável, 200 ml, e enchesse o copo com esta água iria assumir a forma do copo. Se eu pegasse essa água e colocasse numa cuba, cuba de gelo, a forma de gelo, e enchesse ali as 12, a cuba com 12 compartimentos, enchesse com esta água, a água assumiria a forma da cuba de gelo. E quanto mais vasilhas diferentes, de diferentes formas fossem aparecendo e houvesse água do vasilhame e eu fosse colocando, a água assumiria a forma de cada ambiente onde ela fosse acondicionada. Que coisa incrível, né? A água líquida, mas ela assume, ela assume a forma, ela toma a forma do espaço, do ambiente onde ela se acondiciona. E a primeira proposta da Bíblia, portanto, a primeira proposta de Deus para as nossas vidas, é que nós não devemos assumir a forma deste mundo. Você sabia que este mundo, ele tem forma para tudo? Ele tem um jeitinho de acondicionar tudo, de ir dando forma para tudo. E o que diz a Bíblia? Não assuma a forma, não ande, não se deixe conduzir conforme este mundo. Não devemos assumir a forma deste mundo. Viver conformado ou assumindo a forma deste mundo é se posicionar de maneira contrária a tudo aquilo que é ensinado por Deus na sua palavra. A Bíblia, ela estabelece um padrão de comportamento para o ser humano. E esse padrão comportamental bíblico, ele é infalível. Esse padrão, Deus tem um padrão para nós, para o ser humano. A Bíblia diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, no mundo existem várias formas à disposição da humanidade, mas a Bíblia apresenta o padrão de Deus, a forma de Deus. Então, se eu assumo a forma do mundo, eu estou dizendo não ao padrão de Deus. Mas se eu assumir o padrão e a forma bíblica para a condução da minha vida, eu estou dizendo não à forma do mundo. Eu não devo ser conforme o comportamento da água, que ela vem num vasilhame, eu vou encher no copo descartável, uma saboneteira, uma forma de gelo, e a água vai assumindo a forma do ambiente. Quem disse que você é obrigado a assumir a forma do ambiente onde você está posicionado? Você e eu precisamos assumir a forma e o caráter de Deus. Quando nós nos conformamos, assumimos a forma deste mundo, nós estamos, pelo que a Bíblia diz, nos comportando ou nos posicionando de forma contrária a tudo o que é ensinado na palavra de Deus. E aqui, meus amados e queridos que estão conosco nesta noite, parece às vezes que a igreja, de um modo geral, está assistindo de camarote, sem esboçar a menor reação a todo comportamento que o mundo apresenta.
Em alguns momentos somos instigados a raciocinar dessa forma. É chegado o momento da igreja dar um grito. É chegado o momento da igreja dizer: epa, peraí, esse comportamento não bate com o que a Bíblia diz. E ao que parece, os dias vão passando e parece que a igreja ela está tão somente assistindo a tudo de camarote, sem esboçar a menor reação. Ou seja, na síndrome do deixa a vida levar. Nós temos orientações bíblicas, nós temos padrões bíblicos, nós temos padrões de conduta moral, conduta ética, nós temos instrução espiritual na palavra de Deus para que conduzamos ou que sejamos conduzidos pelo Senhor de forma a assimilarmos, a assumirmos o padrão reservado e estabelecido por Deus para as nossas vidas. Mas parece que a gente não tem se preocupado em dividir, em compartilhar este padrão de Deus, e a gente assiste a tudo. Cada dia o mundo apresenta, inventa um comportamento diferente e parece que não há uma mobilização, parece que não há um confronto sem brigar, sem discutir, para que pelo menos as pessoas saibam o que é que a Bíblia diz. Nós não temos por que assumir, nos adequar, nos moldar ao comportamento do mundo. Qual é o quadro, então, pastor, que nós estamos contemplando em nossa vida, no nosso dia a dia? Qual é o quadro que está conforme o padrão do mundo? Queridos, amigos e familiares, mergulhados, pessoas de um modo geral, mergulhado nos mais variados tipos de comportamentos que são verdadeiras afrontas ao Senhor, à sua palavra, à sua igreja, e que ofendem a santidade do Senhor. Lá em Romanos apresenta uma série, lá em Romanos deixa bem claro o que é que Deus espera de nós, tá? E às vezes a gente usa aquele argumento: não vou me envolver, não vou, isso não é para mim. Sabe como é, né? Cada um. Em alguns momentos, nós, da igreja, deixa transparecer que a época agora é de viver bem com todo mundo. E quantas pessoas partiram nesta pandemia? Quantas pessoas tombaram e vieram a óbito e que não conheceram e que não desfrutaram do padrão de Deus em suas vidas? Quantas pessoas que estavam amoldadas à forma deste mundo e partiram sem experimentarem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. O comportamento hoje é: se ninguém diz nada, também não sou eu quem vai dizer. Cada um. O mundo, queridos, está atolado em pecado e sequer nos apressamos em falar que só Jesus é a esperança para resgatar o homem que está chafurdado no lamaçal do pecado. Qual seria então a justificativa para tamanha inércia que às vezes toma conta de cada um de nós? Seria a vergonha? Seria o medo? Seria a preguiça? Ou seria a conivência? Você foi chamado para não se conformar com este mundo. Você foi chamado para compartilhar com as pessoas que não conhecem ao Senhor e a sua palavra e o poder transformador do Evangelho, o dínamos poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você foi chamado para dizer que em Jesus as pessoas podem assumir o padrão de Deus para as suas vidas. E o padrão de Deus não tem variação. É vida de santidade. Deus é perfeito, Deus é santo. E nos convida a que estejamos experimentando não a forma do mundo, mas experimentando a sua vontade. Por que aceitar o mundo como está, se o próprio Deus disse para que não nos conformemos?
Por que aceitarmos o mundo como está, podre, falido, cheirando mal, fétido, quando sabemos, quando a Bíblia diz, quando Deus diz em sua palavra, para que não haja conformidade, para que não haja um assumir da forma deste mundo? Porque achamos que só as outras pessoas devem anunciar esta verdade. Por quê? Achamos que só os outros devem pregar o Evangelho, enquanto nós estamos no aconchego de nossas casas. Ah, não! Esse negócio de falar em transformação de vidas, em viver conforme a vontade, isso é para o pastor. É seu dever, meu irmão. É meu dever. É nossa tarefa como servo do Deus Altíssimo. É nosso dever, nossa incumbência anunciarmos às pessoas que a forma do mundo está falida. A forma do mundo, ela não agrada à vontade de Deus. Precisamos entrar no time, ou precisamos trazer novas pessoas, precisamos falar de Jesus para que novas pessoas façam parte do time daqueles que não assumem a forma deste mundo cruel. Queridos e amados, nós estamos vivendo num mundo onde a Bíblia diz que precisamos falar e não nos calar. Assumir a forma deste mundo é dizer não ao padrão de Deus. Assumir o padrão e a forma de Deus é dizer não à forma do mundo. O que você está escolhendo? Como você tem se comportado? Você que está conosco nesta noite, a pergunta é, qual a proposta bíblica para o homem? A proposta bíblica para o homem, uma delas é, não assuma a forma deste mundo. Você não é obrigado a ser igual ao mundo, a assumir o comportamento do mundo. Mas você é convidado a andar conforme a proposta do Senhor Jesus, do nosso querido Deus e da sua palavra. Não assumir a forma deste mundo. A segunda proposta bíblica para esta noite é que devemos experimentar quando nós não assumimos a proposta do mundo e assumimos a proposta e o padrão de Deus para as nossas vidas. E o padrão de Deus é um padrão de perfeição, pastor, mas quem consegue? Bom, Deus não nos daria tamanha incumbência se Ele não fosse conosco, se o seu Espírito não nos guiasse, não nos conduzisse. Somos seres humanos, sujeitos a falhas, sujeitos a cairmos, mas temos um Deus que nos socorre. Temos o Senhor Jesus que intercede por nós. Temos o seu Espírito Santo dirigindo as nossas vidas. E nós somos convidados a assumirmos a proposta bíblica para as nossas vidas de experimentarmos a renovação do nosso entendimento. Está lá no versículo 2, mas sede transformados para a renovação do vosso entendimento. Eu e você precisamos que o Senhor que o Senhor nos renove de forma por inteiro. As palavras, os pensamentos, a forma de agir. É necessário, é urgente que experimentemos a renovação de entendimento que vem do Senhor para as nossas vidas. Essa renovação de entendimento, ela não é nivelada pela ação humana, mas é algo gerado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. E esse Espírito nos capacita a reconhecermos que essa renovação é feito proporcionado pela cruz e é obtido pela fé e não pelas obras. Esse experimentar de renovação do nosso entendimento não é nivelado pela ação humana. Ninguém consegue ter uma renovação de entendimento, da compreensão daquilo que Deus quer para a sua vida, conforme ou na régua, na medida, no nivelar
da ação humana. O que o homem tem? Como o homem poderia corrigir a sua vida, corrigir os seus pensamentos, o seu entendimento, se não fosse se valendo da ótica de Deus e da direção do seu Santo Espírito? Como seria possível? Na verdade, o Espírito Santo de Deus é que nos capacita a reconhecermos que essa renovação é feito e proporcionado pela cruz e é obtido pela fé e não pelas obras. O apóstolo Paulo estava preocupado com a conformidade. Os cristãos de Roma estavam assumindo a forma do mundo porque ele entendia, o apóstolo Paulo estava preocupado com a conformidade dos cristãos de Roma, porque ele entendia que uma mentalidade mundana, conforme os padrões e a ótica mundana, produz uma visão distorcida para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Quem faz parte do corpo de Cristo e experimenta a renovação do entendimento é por obra e graça do Santo Espírito de Deus. Ninguém pode experimentar a renovação na mente, a renovação do entendimento, se não for guiado, dirigido pelo Santo e poderoso Espírito Santo de Deus. O pensamento mundano é cruel. O pensamento mundano, ele insiste em querer levantar o velho homem. O pensamento mundano estava sendo inserido rapidamente nas congregações romanas, e isso, lógico, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, causou preocupação ao apóstolo, e ele, mais do que depressa, escreve uma carta para frear, para interromper a invasão do mundanismo na igreja do Senhor Jesus. E esta orientação do apóstolo Paulo à igreja de Roma, ela prevalece, o efeito é o mesmo para as nossas vidas. Nós não podemos querer experimentar a vontade de Deus no nosso entendimento, tendo comportamento mundano, mergulhados no mundanismo. Não podemos experimentar uma renovação de entendimento, o que é algo de dentro para fora, tá? É algo de dentro para fora e não de fora para dentro, a menos que a nossa fé, preste bem atenção, a menos que a nossa fé seja colocada estritamente no Cristo da cruz. Nós só poderemos experimentar uma transformação de entendimento que não é de fora para dentro, que não vem do exterior, que não vem do mundo para dentro da nossa vida, mas vem do interior, tá? Do interior, se nós estivermos respaldados exatamente ou estritamente no Cristo no Cristo que foi cravado na cruz e que desceu da cruz, que ressuscitou, e assim o Santo Espírito de Deus realizará esta grande transformação dentro de nossas vidas. Você não vai conseguir experimentar a transformação no seu entendimento, os seus pensamentos vão continuar os mesmos. As maquinações dos seus pensamentos, se você não receber uma transformação vinda do Cristo de Deus, os seus pensamentos vão continuar os mesmos. Você pode até estar ou experimentar uma roupagem de santidade, mas quando coloca a sua ideia em palavras, vai expressar aquilo que está no seu coração, na sua mente. Mas quando Cristo faz uma transformação de pensamento, quando Cristo transforma você, quando Cristo transformar a sua vida, quando Cristo ajustar a sua vida conforme o padrão de Deus, aí sim, aí você vai experimentar
a renovação de entendimento que vem da parte de Deus. Primeira proposta bíblica para nós, para o homem, é que não assumamos a forma deste mundo, não assumir a forma deste mundo, que é uma forma cruel, pecaminosa, é uma forma rebelde, é uma forma desobediente a Deus e a sua palavra. Segunda proposta, precisamos, eu e você, não pense que é só o pastor não, precisamos experimentar a renovação de entendimento. A ação do Espírito Santo sempre conduzirá a mente do cristão para um entendimento renovado e proclamador do Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você já parou para observar um dos sinais, dos detalhes de quando alguém aceita o convite de Jesus para ser seu seguidor, para ser seu servo? Aflora logo no coração deste servo o desejo de fazer o quê? De falar de Jesus às pessoas, do amor de Deus e do poder salvador e transformador do Evangelho. Já percebeu? Quando alguém ergue a mão, aceita o convite de Jesus de coração, de forma genuína, ele recebe logo aquele desejo de chegar em casa ou de sair pela rua e no dia seguinte já falar que ele agora faz parte do grupo daqueles que seguem ao Nazareno. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 18 diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade, como se fosse algo injusto. Queridos, precisamos diariamente recorrermos ao que está renovado no nosso entendimento, na nossa mente, como proposta do Senhor, como proposta bíblica para as nossas vidas. Disputas pessoais, mundanismos, não cabem. O espaço igreja, o espaço aprisco santo, não é reservado, nunca foi e não está reservado para disputas pessoais, mundanismos, comportamentos adversos ao que diz a palavra. Isso é maquinado numa mente que não foi ainda trabalhada pela renovação do Espírito Santo de Deus. Você sair da igreja para ir para a igreja e já ir armado para as disputas pessoais, você está tão somente trabalhando conforme aquilo que ainda está no seu pensamento e não fez valer ainda a renovação, a transformação do pensamento promovida pelo Santo Espírito de Deus. Alguém que aceita a proposta bíblica, divina para a sua vida, experimenta a renovação do entendimento e não assume a forma deste mundo. Terceiro e último lugar. A terceira proposta é experimentarmos a vontade do Senhor em nós. E como tem sido necessário esse comportamento em nossas vidas? Na vida de cada um lavado e remido pelo sangue de Jesus. E se você ainda não fez uma decisão para assimilar, aceitar a proposta de Deus bíblica para a sua vida, que é agora também experimentar a vontade do Senhor para a sua vida. Já parou para pensar o que é isso? Experimentar a vontade de Deus para a sua vida. E venhamos e convenhamos, existem algumas atitudes e alguns comportamentos praticados por nós que estão bem longe daquilo de ser chamado ou de ser considerado vontade do Senhor em nós. Sabe por quê? A vontade do Senhor é diferente da nossa vontade. O Senhor nos convida a experimentarmos a sua vontade. E a vontade de Deus, ela não tem variações. Ela é um pacote, boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a nossa vontade é de acordo com as circunstâncias, né? Muitas vezes os nossos pensamentos são de acordo com o momento. Lá em Romanos,
capítulo 12, 2, para que experimenteis, capítulo 12, parte C, 12, 2, parte C, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus convida você nessa noite para experimentar a sua vontade. Temos visto, de acordo com a nossa geração, muitas vontades tentando sobressair a vontade de Deus, a vontade da Bíblia. Vontade humana, ela só traz confusão. Vontade humana, ela gera rebeldia. Vontade humana, ela espanta as pessoas para que não sintam desejo de serem abençoados pela graça transformadora do Evangelho. A vontade de Deus, ela é tríplice, ela está baseada em um tripé: boa, perfeita e agradável. Boa, isto é, a vontade boa, perfeita e agradável, isto é, provar, saborear e conhecer no mais alto nível a sua vontade. Alguém que é levado por Deus, alguém que experimenta o conhecimento da vontade de Deus, esse experimentar, o significado aí do experimentar é provar, é saborear, é conhecer no mais alto nível a vontade de Deus. O convite do Senhor nessa noite é esse. A proposta do Senhor para esta noite, para as nossas vidas, é que não assumamos a forma do mundo, é que experimentemos a renovação do entendimento. A nossa mente precisa ser povoada com o pensamento de Deus. E no terceiro, experimentarmos a sua vontade. Nós só experimentaremos a vontade de Deus em nós quando realmente Deus, o Senhor, assumir o controle em nossas vidas. Com que propósito, uma pergunta, com que propósito o Senhor nos convida a experimentarmos a sua vontade? Por que Deus estabeleceu a sua vontade para que nós saboreemos, para que nós experimentemos? Porque Deus queria e Deus quer estabelecer uma relação de intimidade e santificação conosco, com a sua igreja. Amado, você está sendo convidado à proposta de Deus para as nossas vidas nesta noite, quando nos convida por sua palavra a experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus sempre quis e quer estabelecer intimidade e santidade conosco e com a sua igreja, com cada um de nós e com a sua igreja. Veja o que está escrito lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. O apóstolo Paulo aqui está dizendo em sua carta que há um firme propósito em experimentarmos a vontade de Deus. Queridos, a nossa vontade, ela nos causa fadiga. A nossa vontade, ela nos cansa. A nossa vontade, ela nos faz olhar ao próximo com indiferença. A nossa vontade nos faz ver no outro um adversário. E a vontade de Deus em nós nos faz enxergar o próximo como alguém amado do Senhor. A boa, a agradável e perfeita vontade de Deus em nós nos capacita a enxergarmos aquele que está à nossa volta, aquele que é o nosso próximo, nos capacita a enxergá-lo como alguém abençoado pela gloriosa vontade e pelo firme amor de Deus. Olha o que o salmista diz lá no capítulo 34, versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom. Quem experimenta, saboreia e conhece a vontade de Deus, necessariamente deve fazer dela algo prioritário em sua vida. Se você experimentou já a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você deve, no seu dia a dia,
você deve, onde você andar, onde você estiver, isso deve ser transparente na sua vida. Olha, ali está um homem, uma mulher, pastor, um diácono. Poxa, ele vive, ele experimenta, ele deixa transparecer em sua vida a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Agora imagine, você vai se aproximando de um ambiente, de um grupo de pessoas, ou duas pessoas, ou três, ou um grupo maior, e a pessoa diz assim: ixi, vem aquele crente ali. Ixi, aquilo ali fala muito da vida dos outros. Ixi, vem aquela pessoa ali, eu vou me ausentar, vou me afastar. Irmãos, nós precisamos, eu e você, a cada dia, em nossa vida, permitir que as pessoas percebam o que de Deus está em nós. O que existe de Deus em você? Qual a vontade que existe em você? A sua vontade? Se for a sua vontade, você vai distanciar tudo e todos da vontade de Deus. Mas se em você e em mim existir a vontade de Deus, as pessoas vão ter prazer em ouvir os nossos conselhos. Elas vão ter prazer em ouvir da palavra de Deus por nós. Elas vão ter prazer da nossa companhia. Elas vão ter prazer da nossa presença. Não basta querer a vontade, não basta querer a vontade de Deus. É preciso viver a vontade de Deus. Viver uma vida de santificação é o padrão de Deus. A vontade de Deus para nós é essa. A vontade de Deus para a sua igreja, para os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, é ver na igreja ovelhas e não girafa. Que o corpo está na igreja e a cabeça no mundo. A vontade de Deus para a sua igreja é contemplar na sua igreja lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não basta querer a vontade de Deus, é preciso viver a vontade de Deus. E viver uma vida de testemunho pessoal. Uma vida de testemunho pessoal. Uma vida de testemunho pessoal. Não basta querer a vontade de Deus, é preciso viver a vontade de Deus, tendo uma vida de amor a Deus, a sua palavra e ao seu próximo. Se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, segundo a Bíblia, está cometendo pecado. Se disser que ama a Deus e odiar ao próximo, está cometendo pecado. Não existe vontade de Deus na vida de quem assume a forma deste mundo. Caminhando para o final, não existe vontade de Deus na vida de quem assume laços de amizades com esse mundo que já há muito vem cheirando mal e a tendência é ir se degradando, chegando de mal a pior. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Ei, amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E horrenda coisa para alguém é não ser amigo de Deus. Capítulo 4, versículo 7 de Tiago, ele prossegue dizendo: bom, mas há uma saída. Sujeitai-vos a Deus, pois a Deus, resisti ao diabo e ao comportamento e à forma mundana, e ele fugirá de vós. Para quem não quer ser amigo do mundo, para quem não quer assumir a forma do mundo, a receita é simples. Sujeite-se. O conselho é: sujeitai-vos, pois, a Deus. E aí você vai estar apto a resistir ao diabo. O que vai acontecer? O diabo, com o seu mundo podre, vai fugir de você. Ele vai fugir de você. Mas se você assume tudo que o mundo prepara e coloca na sua porta, se você assimila todo o comportamento mundano, você não vai resistir. Você vai tropeçar e ser trucidado pelo diabo, que anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Se e quando nos sujeitarmos à vontade de Deus, sentiremos
Veja que incrível o sabor de suas bênçãos em nossas vidas. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Se sujeite à sua vontade. Para um pouco de achar que a sua vontade é superior à vontade de Deus e da sua palavra. Para um pouco de fazer comparação do que diz a Bíblia e do que diz o mundo. Se nos sujeitarmos à vontade de Deus, o pecado não triunfará sobre nós. O pecado não triunfará sobre nós quando nos sujeitarmos à vontade de Deus. A proposta de Deus, a proposta bíblica para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, é não assumir a forma deste mundo, experimentar a renovação do pensamento de Deus sendo enxertado em nossa mente e experimentarmos a vontade do Senhor, para experimentarmos a vontade do Senhor em nós. Se nos sujeitarmos à vontade de Deus, o pecado não triunfará sobre nós. Por que o mundo cheira mal? Porque o pecado reina no mundo. Por que você precisa se sujeitar à vontade de Deus? Porque você precisa exalar o cheiro do perfume do Espírito Santo de Deus em sua vida. Quem experimenta, saboreia e conhece a vontade de Deus, não se envergonha de sua vontade e nem de suas palavras. Lucas capítulo 9, versículo 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus anjos. Finalizando, precisamos ter cuidado para não confundirmos a nossa vontade com a vontade de Deus. E isso é sério. Às vezes nós atingimos um grau de tamanha santidade e que às vezes a nossa vontade passa a se contrapor à vontade de Deus. Corre o risco da nossa vontade superar a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus para nós, ela não gera prejuízos, ela não gera confusão, ela não causa danos. É uma vontade boa, uma vontade perfeita e agradável. Que nesta noite, eu e você estejamos no nosso dia a dia, experimentando, assimilando, aceitando, trazendo para as nossas vidas a proposta bíblica e a proposta do Senhor para o nosso viver diário, em nome do Senhor Jesus. Você já experimentou a viver de acordo com o que a Bíblia propõe? Está aí 3, uma proposta no tripé de não assumir, não se igualar, não viver conforme o que diz o mundo, experimentar a renovação do pensamento de Deus na sua mente, fazer uma mudança de pensamento, passar a pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Não assuma a forma deste mundo. Assuma o padrão estabelecido por Deus para a sua vida. Padrão de Deus, santidade. Padrão de Deus, vida no altar. Padrão de Deus, amar ao Senhor e ao seu próximo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Pense nisso, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos conceda uma semana repleta de bênçãos, seguindo ao Senhor Jesus e fazendo, é claro, de acordo com a proposta bíblica, a sua vontade. Um ótimo final, uma ótima semana para você e para a sua família, em nome de Jesus. O convite de Jesus é claro.
Ele nos convida a colocarmos sobre ele as dificuldades da luta da vida para termos descanso. Esse é um convite que não podemos deixar de aceitar. Convidamos você, amiga e amigo ouvinte, a ler a Bíblia todos os dias. Ali você vai aprender mais sobre o descanso que Jesus oferece e vai beber da verdadeira fonte de esperança.